Os sete corvos. Um homem tinha 7 filhos varões, mas ainda não tinha nenhuma filha, por mais que desejasse uma menina. Por fim, a mulher tornou a ficar de esperanças e acabou por dar à luz uma menina. Ficaram muito felizes, mas a bebé era pequena e débil e teve de ser ensamplada devido à sua fraqueza. O pai mandou um dos filhos ao poço para ir buscar água para o batismo. Os outros 6 foram com ele e, como cada um deles queria ser o primeiro a encher o cântaro, este caiu ao poço. Ficaram sem saber o que fazer e nenhum deles se atreveu a voltar para casa. Como demoravam a regressar, o pai impacientou-se e disse: De certeza que entre um jogo e outro se esqueceram aqueles malvados. Começou a temer que a filha morresse sem ser batizada e, cheio de raiva, disse: Gostava que os rapazes se transformassem todos em corvos. Mal acabara de pronunciar estas palavras, ouviu um frêmito de asas por cima da cabeça. Ergueu o olhar e viu 7 corvos cor de carvão que partiam em voo. Os pais não conseguiam desfazer a maldição e, embora tristes com a perda dos 7 filhos, consolaram-se um pouco com a sua querida filha, que rapidamente ganhou força e cada dia ficava mais bonita. Durante muito tempo ela não soube que tivera irmãos, pois os pais abstiveram-se de lhe contar. Só que um dia ouviu por acaso umas pessoas a falarem dela e diziam que ela até podia ser bonita, mas não deixava de ter culpa pela desgraça que se abatera sobre os seus 7 irmãos. Ela ficou perturbada, foi ter com o pai e a mãe e perguntou se tinha mesmo tido irmãos e o que lhes sucedera. Os pais não podiam continuar com aquele segredo, mas disseram que a sorte dos irmãos fora a vontade de Deus e que o nascimento dela fora apenas a sua causa inocente. Mas a menina todos os dias se culpava e decidiu que tinha de salvar os irmãos. Não teve paz nem descanso enquanto não partiu em segredo e abalou o mundo fora para encontrar os irmãos e os libertar, custasse o que custasse. Levou consigo apenas e só um anelzinho dos pais como recordação, um pão para enganar a fome, um cantarinho com água para enganar a sede e uma cadeirinha para enganar o cansaço. E seguiu sempre em frente, sempre a andar, até chegar ao fim do mundo. E depois foi até ao sol, mas o sol era demasiado quente e assustador e devorava as crianças pequenas. Ela apressou-se a ir embora e foi a correr até à lua, mas a lua era demasiado fria e terrível e maldosa, e ao dar pela menina disse: cheira-me a carne humana. Ela partiu bem depressa e chegou às estrelas, que eram boas e amigas, e cada uma delas estava sentada na sua própria cadeirinha. Mas a estrela da manhã levantou-se e deu-lhe um ossinho mágico e disse: Sem este osso não conseguirás abrir a montanha de vidro, e é na montanha de vidro que estão os teus irmãos. A menina pegou no ossinho, embrulhou-o num pano e foi a andar sem parar até que chegou à montanha de vidro. O portão estava fechado e ela resolveu então tirar o osso, mas ao desembrulhar o pano viu que estava vazio e que perdera a prenda da boa estrela. O que haveria de fazer agora? Queria salvar os irmãos e não tinha a chave para entrar na montanha de vidro. A irmãzinha bondosa pegou numa faca, cortou um dos seus dedinhos, enfiou-o no portão e abriu sem problemas. Ao entrar, um anãozinho foi ter com ela e disse-lhe: O que procura, minha menina? Procuro os meus irmãos, os 7 corvos. O anão respondeu: Os senhores corvos não estão em casa, mas se quiser esperar aqui até que eles cheguem, entre. Depois levou-lhe a refeição dos corvos em 7 pratinhos e em 7 copinhos, e a irmãzinha trincou um pedacinho de cada pratinho e bebericou um golinho de cada copinho. No último copinho é que deixou cair o anelzinho que trouxera consigo. De repente, escutou um frêmito de asas e um rumor no ar, e o anão disse: São os senhores corvos que regressam a casa. E eles chegaram e quiseram comer e beber e procuraram os respectivos pratinhos e copinhos. E um após outro disseram: Quem comeu do meu pratinho? Quem bebeu do meu copinho? Foi boca de gente.
E, quando o sétimo acabava de beber do seu copinho, o anel rolou-lhe para a boca. Ao vê-lo, reconheceu-o como um anel do pai e da mãe, e disse: Deus, queira que a nossa irmãzinha esteja aqui, pois assim seríamos libertados. Ao ouvir aquele desejo, a menina, que estava à espreita atrás da porta, deu-se a mostrar, e de imediato os 7 corvos readquiriram a forma humana, e abraçaram-se e beijaram-se e regressaram muito felizes a casa.